Falar de Jesus é muito bom. Falar da vida da gente é um pouco mais complicado, porque nós somos homens e mulheres que temos nossas falhas, mas debaixo dessas falhas, né, nós temos procurado servir a Deus da melhor forma possível. E essa noite eu quero contar um pouco, né, da minha experiência, né, com Deus. E eu espero que possa abençoar não só os jovens, né, mas também todos os que estão aqui nessa noite, e que Deus possa abençoar o seu coração em nome de Jesus. Mas antes eu queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 1. Nós vamos ver 4 versículos, e eu queria que você prestasse atenção em cada um deles. Nós vamos ler o versículo 8, o 9, o 12 e depois o 17. Diz o seguinte, o 8: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 12: Experimenta, peste os teus servos 10 dias, fazendo que se deis legumes a comer e água a beber. E o versículo 17: Ora, a esses 4 judeus jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa noite, mais uma vez. Ao Senhor toda honra, toda glória e toda exaltação. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu quero contar um pouco da minha experiência, sim, ó Deus, mas acima de tudo, Senhor, dizer que é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, e eu reconheço isso na minha vida. Eu olho para trás, Senhor, depois de tantos anos te servindo, ó Pai, eu posso te agradecer porque um dia o Senhor entrou na minha vida. Eu posso olhar para trás, Senhor, e dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe muitos benefícios. Valeu a pena, Senhor, te servir. E vai valer até o último dia da minha vida, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar as palavras que saírem da minha boca e abençoar cada um que está aqui nessa noite. É o que te peço, na certeza que o Senhor está aqui e que nós, Senhor, vamos ouvir a Tua voz, e eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar, trazendo distração, confusão nas mentes. Ó Pai, que o Senhor seja exaltado no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Daniel é uma inspiração para as nossas vidas. Aqui nós vemos de uma forma clara que Daniel, ele foi, ainda na sua juventude, muito firme nas suas convicções, e ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. O que são as iguarias do rei? São os prazeres desse mundo, são os falsos amigos, é o sexo ilícito, são as bebedices, as drogas, e tantas coisas que muitas vezes Satanás, como o rei ali, ofereceu para Daniel e ele recusou. A palavra de Deus nos diz que ele assentou no seu coração firmemente. Ele estava disposto a morrer. A verdade é essa. Ele estava disposto a morrer, mas ele não queria se contaminar com as iguarias do rei.
Eu escolhi falar um pouco de Daniel, porque algo muito parecido aconteceu na minha vida. Eu me converti e eu queria, de uma forma pausada, falar um pouco desde a conversão até as minhas experiências com Deus, né? Até o meu chamado para ser pastor, todas essas questões. E uma das coisas que eu olho para trás e valeu a pena foi que um dia, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo com 17 anos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Eu resolvi firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Muitas oportunidades de pecar um jovem tem, de 17 anos, que entra na universidade, como eu entrei com 17 anos, eu me converti, logo, alguns meses depois, eu passei no vestibular de medicina, e tive muitas oportunidades de pecar, mas eu resolvi firmemente passar pela faculdade, passar por toda a minha vida e não querer me contaminar com as iguarias do rei. Pecados por acidentes aconteceram na minha vida e acontecem na sua vida, mas não porque eu queria me contaminar com as iguarias do rei. Desde quando eu me converti, eu resolvi ficar firme com Jesus, como Daniel aqui resolveu. E a minha escolha de ficar firme fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida. Porque se eu tivesse, por exemplo, escolhido uma moça que não era firme como eu escolhi, para namorar logo depois que eu me converti, que é a minha esposa, até hoje, que é a Geórgia, talvez o casamento não teria dado certo, mas eu queria obedecer à palavra de Deus. Eu queria uma mulher de Deus também, porque eu queria ser um homem de Deus. Eu queria ficar firme com Deus. Então, cada escolha que a gente faz nessa vida vai fazer a diferença lá na frente na sua vida. Cada escolha. E por isso eu escolhi Daniel, porque ele ficou firme, e nós vemos ele lá com cerca de 80 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões. Ele continua firme, continua prosperando, continua sendo abençoado por Deus, porque um dia ele fez uma escolha de ficar firme com Jesus, ficar firme com o seu Deus. E eu acho interessante que Daniel, o versículo 9 fala que ele achou graça e misericórdia diante do eunuco do rei. Se nós avançamos na nossa vida, se eu olho para trás e vejo que Deus me abençoou tremendamente, porque eu fiquei firme lá, foi pura graça e misericórdia de Deus. Não é porque eu merecia, mesmo escolhendo ficar firme, é graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você tem que entender isso. Não é porque eu sou melhor, que eu sou mais inteligente. Não, de forma nenhuma. É graça e misericórdia e boas escolhas feitas na minha vida. Então, se você fizer boas escolhas, certamente vai dar certo. E eu acho interessante também o versículo 12, que Daniel, ele tinha tamanha fé, que ele fala com o eunuco: experimenta, é fé, é crer, que se a gente obedecer a Deus, vai dar certo na vida, as coisas vão acontecer na nossa vida, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida, e com certeza Ele faz. E o versículo 17 fala de forma clara que Deus deu o conhecimento e a inteligência. Quem é que me deu conhecimento? Quem é que me deu inteligência?
Quem é que dá sabedoria para a gente viver bem nessa terra, para fazer boas escolhas? É Deus. É Deus. E eu reconheço perfeitamente que tudo que eu obtive na minha vida, que eu conquistei na minha vida, tudo foi Deus. Ele é que deu inteligência, Ele que deu sabedoria. Por isso ao Senhor toda honra, toda glória e toda exaltação. Por isso que Daniel não aceitou de forma nenhuma, e os seus amigos também, se dobrar diante dos ídolos. E ficaram firmes, e por isso foram abençoados com inteligência e sabedoria. Você quer ter inteligência e sabedoria, você quer vencer, você quer, fique firme com Jesus. Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono da inteligência, Ele é que nos capacita para fazer todas as coisas. Então não tenha dúvida disso. Eu não posso começar um testemunho aqui sem dar honra e glórias a Jesus Cristo, porque foi Ele que fez todas as coisas. Foi Ele que abriu as portas para que eu pudesse passar no vestibular de medicina. Foi Ele que me ajudou, com a sua misericórdia, com a sua graça, a passar durante 6 anos numa faculdade e permanecer firme. Sendo que a turma eram 120 alunos e eram 4 evangélicos. Apenas 4 evangélicos. De 120 alunos. Infelizmente, 2 ficaram balançados durante a faculdade. Um, graças a Deus, voltou para Jesus, mas outro, infelizmente, não. Mas eu e uma colega de turma permanecemos firmes durante toda a faculdade e honramos a Deus naquela faculdade, ao ponto que, durante o processo da faculdade, eles me chamavam, sem nem eu imaginar, ser um pastor de pastor, dentro da faculdade. Muitos colegas falavam: ô pastor, falavam, alguns no tom de zombaria, outros, muitas vezes, por causa dos conselhos, das opiniões, das boas opiniões que eu dava, porque vinham de Deus essas opiniões. Então, a minha conversão aconteceu, fiquei firme. Depois eu passei na residência de ginecologia e obstetrícia, e ali em Belo Horizonte fiquei um tempo, e retornei para Valadares em 1987. Muitos aqui nem pensavam em nascer, né? E muitos aqui, eu fiz o parto. Alguns aqui, né? Eu fiz o parto deles. E muitos nessa cidade. Fiz o parto, tive o privilégio de fazer o parto de muitas pessoas. Deus honrando, Deus abençoando. Chegando aqui em Valadares, né, eu comecei a trabalhar e Deus começou a abrir as portas. Muitas vezes eu questionei por que Valadares, porque outras portas foram abertas para mim em outros locais, inclusive para permanecer em Belo Horizonte, mas eu sentia no coração de voltar para Valadares. Depois, mais tarde, eu entendi, porque Deus tinha um trabalho, um ministério na minha vida. Se você vê a foto, tem aqui na igreja a foto do lote, essas pilastras para trás, não tinha nem esse lote aqui não, aquela pilastra para trás lá, era um lote. Eu ali, junto com a minha mãe e um pastor que pastoreava na época, nós estávamos orando, porque íamos começar a construção da igreja. E eu chegando aqui em Valadares, muitas vezes era muito difícil, eram cerca de 400, falava entre 400 e 500 médicos que existiam na cidade na época. E eu fui o segundo médico evangélico dessa cidade. Segundo médico, você pensa ver, era um corpo estranho. Muitas vezes questionado,
que você não bebe? Por que você não traz sua esposa? Questionado nessas questões, porque era normal para eles fazer isso. Mas eu me mantive firme o tempo todo, e Deus sempre me honrou. Não me tornei um corpo estranho, participava da associação médica, participava das atividades médicas na cidade, mas sempre mantendo a minha integridade, sempre mantendo a minha firmeza de não me contaminar com as iguarias do rei. Não tem nada que possa me oferecer que seja melhor do que Jesus. A vida inteira, esse foi o meu pensamento. Não tem nada. Eu me converti numa mensagem que falava do verdadeiro amigo. E eu descobri exatamente isso. Que quando eu me converti, muitos que falavam que eram meus amigos, se afastaram de mim. Porque eram falsas amizades. Mas Jesus nunca me abandonou. Sempre esteve ao meu lado. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele sempre esteve ao meu lado. Então, vale a pena obedecer a Deus, honrar a Deus, vale a pena ficar firme com Deus, e com certeza Deus, Ele tem grandes coisas. Agora eu queria falar algumas coisas sobre como Deus me honrou. Como Deus me honrou? Como Deus abriu portas? Não foi correndo atrás. Cada uma das portas foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu. Como eu vi Deus abrindo a porta do vestibular, como Deus abriu a porta da residência médica. Quando eu cheguei em Valadares, alguns anos depois, o Hospital Samaritano hoje, que era chamado de hospital evangélico na época. E eu fui convidado para ajudar ali no final da construção daquele hospital. Bloco cirúrgico, montar material, montar as equipes. Então, eu era diretor clínico, eu fui o primeiro diretor clínico do Hospital Samaritano. E ajudei na parte administrativa também. E ali eu tive a oportunidade de montar as equipes de clínica médica, de obstetrícia, de pediatria, de cirurgia geral, e outros colegas que ajudavam ali, montar os ambulatórios que ali funcionavam. Então, Deus me deu a oportunidade, um hospital que hoje abençoa de uma forma muito grande a nossa cidade, que atende muitos dos pacientes do SUS, muitas cirurgias são feitas ali, e eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade e o privilégio de ajudar ali no início daquela obra ali. Então, foi Deus que abriu aquela porta. Eu fui convidado pelo conselho a assumir a direção clínica na época, e Deus, assim, me ajudou muito. Unimed, eu estava lá na fundação da Unimed, de Governador Valadares, entre os médicos que fundaram a Unimed de Valadares. Unicred, para quem não conhece a Unicred, é uma cooperativa de crédito que começou só com médicos. Hoje ela é aberta para todos, mas ela ampliou primeiro para a área de saúde, depois ampliou para todos. E eu fui, durante muitos anos, diretor. Às vezes, diretor financeiro, diretor administrativo financeiro, e durante muitos anos fui diretor-presidente. E hoje eu continuo como vice-presidente regional do leste mineiro. Portas abertas por Deus. Deus honrando, Deus abrindo as portas, Deus me dando a oportunidade de estar nesse lugar. Além de outras coisas, né? Trabalhei durante 32 anos no Hospital Municipal, aposentei ali. E também no Centro
de especialidades de ginecologia. Quando começou o Centro de Especialidades de Ginecologia, eu fui o primeiro médico de lá também, trabalhando como patologia de colo uterino. Tive a oportunidade de diagnosticar muitas pacientes que estavam com câncer e pré-câncer, e encaminhando essas pacientes para os seus devidos tratamentos, e muitas com pré-câncer para serem totalmente curadas através de um tratamento simples. Então, Deus me dando a oportunidade de estar inaugurando esses centros, de estar nesses centros. Eu passei pelo hospital municipal durante 32 anos. Nunca tive um problema com o paciente, nunca tive um processo sequer que fosse levantado. Nunca aceitei nos meus plantões que maltratasse sequer uma pessoa pobre que chegasse no meu plantão. E às vezes acontecia isso, né? Porque é normal as pessoas pisarem nos pobres, etc. Eu nunca aceitei. Chegava no meu plantão, eu já falava, olha, trata as pessoas. Se eu visse tratando mal, eu não aceitava de forma nenhuma. Por quê? Porque Jesus Cristo um dia entrou no meu coração, e eu acho um absurdo a gente tratar mal as pessoas. Nós não podemos tratar mal. Jesus Cristo, ele só foi duro com aqueles que eram hipócritas, mas sempre estendendo as mãos, sempre ajudando as pessoas, sempre fazendo coisas pelas pessoas. Além disso, né, no campo acadêmico, né, eu fui preceptor durante alguns anos, enquanto eu estava na ativa da UFJF, e até hoje ainda sou preceptor da residência médica de ginecologia e obstetrícia aqui da cidade. Oportunidade também de falar de Jesus nesse meio, e a oportunidade de falar de Jesus em todos esses locais, né? Agora, meu chamado, como é que aconteceu? Quando eu cheguei em Valadares, como eu falei, eu comecei a trabalhar, né, com a construção da igreja. Na oração do lote eu estava ali. Eu comecei a mexer com a construção da igreja. Também comecei a trabalhar com adolescentes. Então eu dava aula para adolescentes, eu fazia o cultos no domingo com eles, às 6 horas da tarde, fazia o culto com eles aos domingos. Depois comecei a trabalhar com os jovens, ministério de louvor. Por incrível que pareça, eu tocava, né? Não toco mais, uma música ou outra, mas tocava no louvor, especialmente durante a semana, quando não tinha pessoas para tocar, eu estava aqui, tocando em todos os cultos. Antigamente era quarta e sexta, hoje nós não temos mais esse culto de sexta-feira, mas eu estava aqui tocando. Depois comecei a trabalhar com casais também. Então, o meu envolvimento na igreja era muito grande, e muitos pastores que vinham aqui falavam, você tem um chamado na sua vida. Eu falei, não, você está enganado, é porque você me vê trabalhando na casa de Deus, você vê meu empenho na casa de Deus, e você fala sobre isso aí. Até um pastor que era pastor na nossa igreja, ele uma vez me procurou, falou, eu gostaria que você fosse meu pastor auxiliar. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu já auxilio, eu prego quando pede para pregar, eu dou aula, eu toco meu instrumento, eu já estou atuante, eu toco a construção o tempo todo da igreja. Então, aquilo ali era sempre falado, eu amava estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, né? Gostava de comprar livros de teologia, mas Deus foi me apertando, até que um dia, numa situação que a igreja estava vivendo muito difícil,
O chamado foi tão forte, que eu não pude resistir. E já estou nesse chamado, vai fazer 25 anos no final do ano, que eu assumi o pastorado da igreja. Às vezes a gente ficava aqui, quando a igreja era pequena, 6 meses, 4 meses sem pastor, e eu que ficava à frente da igreja, antes mesmo de ser pastor. Mas nunca pensava nessa hipótese, porque amo a minha profissão de médico, gosto da profissão de médico, e não pensava de forma nenhuma em fazer isso. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, eu me sinto muito honrado de ter sido chamado para ser pastor, porque é uma honra muito grande poder falar de Jesus de uma forma muito mais intensa do que eu falava. Eu não deixava de falar. Eu pregava, eu dava aula. Mas hoje a oportunidade de falar de Jesus é muito maior ainda através do ministério pastoral. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele sempre fez do meu consultório, dos hospitais onde eu trabalhava, dos locais que eu ia, meu campo missionário. E continua até hoje. Eu falo que muitas vezes eu consigo falar mais para as pessoas lá fora de Jesus, do que às vezes até aqui dentro do templo, de pessoas que não conhecem Jesus. Porque é o meu campo missionário. A pessoa vem falando das suas dificuldades. Surge a oportunidade, eu não perco. Eu falo de Jesus. Eu falo, olha, a solução para você é Jesus. Jesus pode transformar essa situação. Vem falando sobre o casamento, sobre o problema com o filho, vem falando sobre um problema financeiro, não perca a oportunidade de jeito nenhum. Meu campo missionário continua sendo meu consultório, os hospitais onde eu trabalho, e eu quero, até o último dia da minha vida, falar de Jesus, porque Ele está dentro do meu coração. É impossível eu não falar daquele que mudou a minha história, que me abençoou, que eu olho para trás, e eu só tenho que agradecer a minha vida a Ele. Em relação às oportunidades que eu tive como pastor, por ser médico, foram muito grandes. Por quê? Porque muitos pastores não podem entrar nos lugares que eu entrei para falar de Jesus, da palavra. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Inauguração de clínicas de alguns colegas, que me convidaram, eu queria que você fosse lá, orar, abençoar a minha clínica, dar uma palavra lá. Pessoas não evangélicas, algumas vezes evangélicos, e tinham outros colegas médicos que não eram evangélicos ali. E Deus me deu a oportunidade de entrar nesse local e poder falar, onde eles não convidariam outro pastor para ir, mas por ser médico e ser pastor, eu tinha a oportunidade. Inauguração do hospital da Unimed, eu tive a oportunidade de estar ali dando palavra. Ali tinha deputados federais, estaduais, tinha prefeito, vereadores, quase todos os vereadores, muitos colegas médicos, muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, muita gente envolvida na saúde, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfim, todos que trabalham de uma forma geral no hospital. E eu tive a oportunidade e o privilégio de falar de Jesus naquele lugar, que é bênção,
que nós precisávamos da bênção de Deus naquele lugar. Que é Deus que abençoa. É Deus que tem o controle da vida e da morte. Casa do médico, onde é a associação médica, ali o edifício Lafita, perto do shopping. Casa do médico, CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e Sindicato dos Médicos. Também tive o privilégio de poder dar a palavra ali. Também tinha prefeitos, vereadores, deputados, médicos, muitas pessoas ali, e eu tive a oportunidade, o privilégio de poder falar de Jesus. Não me envergonho de Jesus Cristo. Ele é o poder que mudou a minha vida, e creio que mudou a sua vida também. Então não me envergonho. Onde me convida para falar, eu vou e falo, e entendo que é uma oportunidade de eu estar falando lugares que muitas vezes pessoas não podem falar. Final do ano passado agora, fiz 40 anos de formado, como médico. Pastor, já falei, 25 anos vou fazer. Mas como médico, 40 anos. Turma, os próprios colegas escolheram para que eu pudesse dar uma palavra ali naquele local. Depois, muitos vieram me abraçar, com lágrimas nos olhos, e dizendo que a palavra sobre Jesus tinha tocado muito o coração deles. Honra e glória ao Senhor Jesus. Nenhum desses lugares vão poder dizer que nunca ouviram falar de Jesus. O meu campo missionário é ali. Tem outros médicos aqui, estudantes de medicina, enfermeiros, é o seu campo missionário. Você que é dentista, você que é engenheiro, você que estuda, sua escola é o seu campo missionário. Agora, como vão ouvir a sua pregação se você não se mostrar firme, como Daniel se mostrou firme? As pessoas me ouvem porque a minha pregação, ela condiz com a minha vida. Porque eu escolhi firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. A sua empresa é o seu campo missionário. A sua escola, seu campo missionário. Seu trabalho é o seu campo missionário. Não perca jamais as oportunidades de falar de Jesus dentro do seu campo missionário. Quando Esther foi escolhida rainha, e os judeus estavam para ser exterminados, seu tio Mardoqueu chegou para ela e falou: olha, quem sabe que foi para este momento que Deus te fez rainha? Deus não me colocou numa faculdade de medicina apenas para ser médico e ganhar dinheiro. Deus me colocou naquela faculdade de medicina para eu abençoar outras pessoas. Seja com minha capacidade médica, mas muito mais com que o meu testemunho, as minhas palavras pudessem chegar nas pessoas. Quando eu estava ali, 40 anos de formado, falando ali na frente para aqueles colegas médicos, eu pensei sobre isso, falei assim, quem sabe, também não foi para esse dia, para que eles não pudessem falar,
eu não conheci Jesus. Eu não ouvi falar de Jesus. Agora, se a minha mensagem não condiz com a minha vida, ninguém vai ouvir. Os fariseus falavam, as pessoas falavam de Jesus o seguinte: ele fala como tendo autoridade. Como é que você fala como tendo autoridade? É quando você prega uma coisa, ou fala uma coisa, e vive aquilo. Eles viam Jesus falando e vivendo. Então, se eu falo e não vivo, eu não tenho autoridade. Um pai que fala com o filho: não beba, mas ele bebe, que autoridade que ele tem? Não tem autoridade. Um pai que fala: não xinga, e ele xinga para um filho, ele xinga, que autoridade que ele tem? Não tem autoridade. Então nós temos que estar firmemente e viver aquilo que nós pregamos. Senão, não teremos autoridade para falar desse Jesus maravilhoso. E eu queria terminar com um texto que está em 2 Timóteo 4,7, citado pelo apóstolo Paulo, quando ele estava ali já sabendo que estava para morrer. Eu estou mais próximo da morte do que quando eu me formei. É lógico, quanto mais velho a gente vai ficando, mas pode morrer novo. Por isso que a gente tem que ficar firme desde novo. Ele disse o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O importante não é só como se começa, é como a gente termina a nossa carreira cristã. Se Daniel tivesse ficado firme, mas quando ele chegasse na velhice dele, não estivesse mais firme, não teria sentido. Então, nós temos que combater o bom combate, mas acabar a carreira guardando a nossa fé até o último dia. As escolhas de hoje vão fazer diferença na sua vida, mas como se termina, como é importante também. E eu quero terminar ao lado de Jesus. Eu sempre falo isso na igreja e faço essa oração. Se for para eu trazer escândalo para o Senhor, para o teu evangelho, que o Senhor me leve antes. Não quero. Não quero de jeito nenhum. Eu quero ficar firme com Jesus e guardar minha fé até o final. Eu não sou Paulo. Eu não sou Daniel. Sou apenas Rimac. Um dia atrás, muitos anos atrás, com 17 anos, resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E por isso, eu reconheço tudo que aconteceu na minha vida, todos os cargos que Ele me colocou, tudo onde Ele me assentou, foi graça e misericórdia dEle. E toda capacidade, toda inteligência foi dada por Ele. Assim como foi Ele que deu para Daniel e seus amigos, é Ele que me dá. E Ele que te dá também, se você resolver firmemente não se contaminar
com as iguarias do rei. Vale a pena. Para terminar, eu quero te dizer o seguinte: aquilo que Daniel falou com o eunuco, experimenta. Experimenta servir a Deus de verdade. Experimenta não se contaminar com as iguarias do rei. Experimenta. Mesmo que você tenha que comer legume e tomar água, para ficar firme com Jesus. Não se contamine por qualquer bobagem, para queimar seu testemunho. Parece que as pessoas olham para você e falam, ele fala que é crente, mas não é. Que autoridade ele tem para falar de Jesus? Experimenta. Eu posso falar, depois de muitos anos servindo a Jesus, experimenta, vale a pena. Tenho uma carreira como médico, onde Deus me abençoou grandemente. Tenho um ministério como pastor, que eu olho para trás e falo, valeu a pena demais. Deus me prosperou. Deus me deu uma esposa maravilhosa, que tem andado ao meu lado, que tem me ajudado durante todo esse tempo dessa carreira. 3 filhos, que formaram em medicina também. E Deus tem abençoado. E 6 netos maravilhosos. Eu olho para trás, só tenho que engrandecer o nome do meu Deus. Ao Senhor toda honra, toda glória e toda exaltação. Experimenta servir Ele, desde a sua mocidade, ou mesmo você adulto. Você vai olhar para trás, como eu estou olhando agora para trás, e falar, valeu a pena demais servir a Jesus Cristo. Só que não acabou não. Deus tem muito mais para fazer na minha vida e tem para fazer na sua vida também. Em nome de Jesus Cristo. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu espero que você possa sair daqui, especialmente você jovem, você adolescente, com a decisão de firmemente, mas também você, adulto, de ficar firme com Jesus, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar firme com Ele. Deus vai, dia a dia, abrir portas, te abençoar, fazer coisas novas na sua vida. Você é um abençoado por Deus. Se Deus não tivesse me dado nada, só de ter a salvação em Cristo Jesus, já era suficiente. Já seria suficiente. Mas, glória a Deus. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, se você quer experimentar, ficar firme, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, durante todos os dias da minha vida. Sou grato demais, Senhor. É muita bênção, muita vitória. Se eu fosse contabilizar, Deus, tentei resumir alguma coisa aqui nessa noite, mas Senhor, quantas bênçãos, ó Pai, quantas oportunidades de conhecer países neste mundo, quantas oportunidades, ó Deus, de vivenciar prazeres na Tua presença, que o Senhor concedeu, porque o Senhor é Deus bom, que concede desejo do coração, que faz coisas novas na nossa vida, mas o principal, Senhor,
não tem dúvida, Pai, de tudo, é te servir, é ser servo do Senhor, vale a pena, porque o Senhor é o Deus que abre portas, é o Deus que cuida da gente, é o Deus que vai à nossa frente, é o Deus que nos dá inteligência, é o Deus que nos capacita. Ó Deus, e eu sou grato, Senhor, pelo bem que o Senhor tem feito a minha vida, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito a fazer na vida de cada um dos que me ouviram nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê firmeza, Senhor, de não se contaminar com as iguarias do rei, de estar na Tua presença, Senhor, todos os dias. Ó Deus, vale a pena, Senhor, eu sei disso, e vou contar, Senhor, para quem queira, Senhor, ouvir, ó Pai, por todos os dias da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o libertador, Jesus Cristo é aquele que é o amigo verdadeiro, Jesus Cristo é aquele que abençoa, Jesus Cristo é aquele que dá vida e vida em abundância. Ó Deus, e eu acredito naquilo que o Senhor diz. Muito obrigado, porque o Senhor enche o nosso coração de paz, o Senhor enche o nosso coração de alegria, o Senhor transforma cada situação na nossa vida, e nós somos gratos por isso. Ó Deus, eu sei que muitos aqui têm vivido experiências também, Senhor, de te servir, e ver o Senhor cuidando, o Senhor abençoando, o Senhor prosperando, o Senhor fazendo coisas novas, ó Pai, e eu te agradeço, Senhor, porque, Senhor, o Senhor é o Deus fiel, o Deus que conhece cada um de nós, e se importa com cada um de nós, ó Pai, e eu te agradeço por tudo, Senhor, que ouvimos, cantamos, fizemos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém.